Fala aí, rapaziada que acompanha o Mais MMA, Valmir Silva por aqui, hoje trazendo mais uma live com o Dr. Paolo Souto Maior, neurocirurgião e médico da CAB MMA. Seja bem-vindo. Obrigado, Valmir, obrigado pelo convite. É uma grande satisfação, uma grande alegria estar aqui hoje com você e falando sobre um assunto que eu adoro, que eu sou apaixonado, que é a medicina do esporte e o MMA também. E um assunto de grande relevância que a gente vai trazer aí sobre cortes, lesões nas lutas, né? Para a galera, a ideia é ficar aqui um material documentado. Quando a galera tiver alguma dúvida, vir aqui no Mais MMA e dar uma olhada. Começando então com a primeira pergunta, doutor. Qual a importância do evento ser supervisionado, regulamentado pela Comissão Atlética Brasileira de MMA? Maravilha, Valmir. Essa é uma excelente pergunta, tá? Então, a Comissão Atlética Brasileira de MMA, a CAB MMA, então ela é um órgão que ela faz toda a questão da fiscalização e organização do evento de MMA, desde a escolha dos juízes laterais, dos árbitros centrais, passando pelos assistentes, né? Os inspetores que fiscalizam a questão do backside, do backstage, né? E até os médicos. Então, a CAB MMA é um órgão que ela é completa. Se você quiser fazer um evento de MMA, você contratando a CAB MMA, você vai ter toda a infraestrutura de profissional necessária, com profissionais experientes e que são regularmente atualizados de acordo com as regras mundiais do MMA, né? Então, a importância, ela é, na verdade, é fundamental você ter um órgão regulador responsável pela organização dos eventos de MMA. Eu acho que vale tocar num ponto, a CAB MMA não tem fins lucrativos, né? Exatamente, não tem fins lucrativos. Esse é o principal. Então, tudo que a CAB MMA faz é em prol do crescimento do esporte, é em prol do desenvolvimento do MMA no Brasil. E a CAB ela é a única comissão atlética da América Latina. Então, por exemplo, quando o UFC vem para a América Latina e faz em outros países, quem faz toda a atuação do evento também é a CAB MMA. Então, não só no Brasil, mas como na América Latina. Então, realmente, é uma instituição enorme, grande, gigante. O UFC Chile, o UFC Uruguai, o UFC Argentina, então a CAB MMA atuou em todos. Perfeito. E eu, inclusive, tive o prazer de participar desses. O UFC Chile, o UFC Uruguai, o UFC Argentina. Eu tive o prazer de estar integrando a parte médica, a comissão médica desses eventos, onde a gente levou a nossa experiência para os colegas médicos desses países. Então, nós fizemos reuniões antes com eles para mostrar como funciona a parte médica da CAB MMA, justamente conversar, mostrar, fazer uma apresentação das principais lesões e orientar eles no desenvolvimento do evento, né, para ser um evento seguro para os atletas. Partindo para a próxima, então, a gente sabe que os lutadores passam por uma bateria de exames nos eventos regulamentados pela CAB. Gostaria de saber quais são os principais exames, se você pode citar ali os principais, né? Claro que todos têm a sua importância, e o quanto isso tem evitado lesões graves ou até mesmo levar a óbito um atleta, né? Perfeito. Então, isso é uma coisa que é fundamental em todo evento de MMA, seja ele nacional, seja ele internacional, os requisitos, os pré-requisitos de exame médico são os mesmos. Então, não existe diferença, por exemplo, um atleta que vai lutar o Shotô e o atleta que vai lutar o UFC. Então, os exames são basicamente os mesmos e que vem uma sequência de exames de sangue, tá? Principalmente para descartar lesões infecto-contagiosas, como o HIV, que é muito importante, né? A gente pensa na segurança do atleta e no adversário dele. Então, você tem que fazer exames de hepatite, exames de sangue, HIV. A gente faz, dependendo da idade do atleta, é necessário fazer eletrocardiograma. E, principalmente, um que é um requisito fundamental são as ressonâncias de crânio e angiorressonância de crânio para poder afastar a possibilidade do atleta ter um aneurisma cerebral, que é uma patologia extremamente grave e que, se não identificado e não tratado,
com as pancadas que os atletas sofrem, os traumas cranianos que eles sofrem durante a luta, isso pode ser fatal. E acredite, a gente já descobriu vários atletas com diagnóstico de aneurisma cerebral e que precisaram ser tratados, e alguns já até voltaram a lutar. Essa era a próxima pergunta, se você poderia citar algum caso, claro que sem citar nomes, algum caso gravíssimo, que pegaram o cara ali no exame e caso ele levasse uma pancada, poderia acabar com a carreira e com a vida, né? Sim, com certeza. Sem citar nomes, mas até recentemente nós fizemos um diagnóstico de um atleta jovem que durante o evento ele não tinha feito ainda esses exames de imagem, de ressonância magnética, e quando ele fez a primeira vez, detectou um aneurisma cerebral. Na ocasião, o atleta já estava com a luta marcada, e aí, infelizmente, a luta teve que cair, ele precisou se tratar, a gente conversou com ele, a gente explicou a situação, porque às vezes o atleta não tem ideia do que é isso, ele não tem, obviamente, por ser leigo, né? Ele não tem noção da gravidade, e às vezes eles ficam até chateados porque a luta cai, eles já vinham se preparando, né? Isso é uma coisa que a gente entende, e é por isso que a gente tem todo o cuidado de conversar bem com o atleta quando tem esse diagnóstico, explicar a situação, dizer que ele ainda é muito jovem, tem um longo caminho pela frente e que nada pode se sobrepor à vida dele. Então, o objetivo principal do departamento médico da KBMMA é sempre prezar pela vida de todo atleta. Nunca é prejudicar, né? Até o papo a gente vai conversar aí sobre as lesões, às vezes a gente precisa interromper a luta e a gente tenta explicar isso para os pacientes. A gente nunca quer prejudicar ninguém, pelo contrário, a gente está aqui para justamente preservar a saúde e a integridade física de todo atleta. Então, o aneurisma cerebral é uma coisa grave que a gente pega, já pegamos mais de um atleta com esse diagnóstico e que precisou ser tratado. Deixa eu compartilhar um caso contigo aqui. O lutador gaúcho Ed de Castro, eu posso citar o nome dele porque é um amigo pessoal, é um nocauteador. Aquele evento do Bruno Galhaço, que teve há um bom tempo em Foz do Iguaçu, uma das edições, ele nocauteou, deu um show ao vivo no combate. Esse menino estava com uma luta marcada num evento pequeno, no Sul, e de repente surgiu uma oportunidade para ele lutar num evento maior. Só que esse evento maior era regulamentado, supervisionado pela CAB, então ele foi obrigado a fazer os exames. Se ele tivesse lutado, chega a me arrepiar de falar, se ele tivesse lutado no evento menor sem exame, pode ser que ele não estaria aqui para contar a história. Ele foi fazer os exames pedidos pela CAB, angiorressonância e a ressonância de crânio, eu não entendo, e descobriu um aneurisma. Tratou a tempo, pegou ali no início, continua treinando e parece que está pronto para lutar de novo, depois de um longo tempo de cuidados, de tratamento, né? É isso mesmo, e isso é importante, né? A ressonância de crânio, e qual é a outra barreira que a gente enfrenta, a outra dificuldade? É que, de fato, é um exame caro, tá? E a gente sabe da dificuldade dos atletas, principalmente os atletas nacionais, que têm muita dificuldade com patrocínio. A gente sabe que o Brasil, historicamente, não de agora, mas historicamente, é um país que apoia pouco o esporte. Os atletas, eles sofrem com a falta de apoio financeiro, principalmente, né? E muitas vezes eles esbarram na dificuldade de fazer essa ressonância magnética. Mas a gente precisa dessa compreensão deles, saber que é importante que o esporte, principalmente o MMA, que é um esporte, não é uma briga de rua, não é uma coisa sem lei, sem lógica. Isso é um esporte, como todo esporte, precisa prezar pela segurança do atleta. E aí, às vezes, esbarra nessa questão do valor do exame, que realmente ele é caro, mas ele é um exame fundamental. E a gente está sempre tentando explicar isso para os atletas, explicar para os treinadores, e ela é obrigatória. O atleta não luta se não tiver o exame. E é claro que ele tem uma validade. Então, normalmente, esses exames eles valem por 3 anos. Então, ele faz o investimento agora para poder fazer o exame e ele vai ficar 3 anos podendo lutar sem precisar repetir, sem renovar esse exame. Mas ele é fundamental para poder ajudar a salvar vidas. E eu mesmo faço esse controle, né? Eu, como neurocirurgião, especialista nessa parte neurológica, eu mesmo avalio todos os resultados de ressonância e angiorressonância dos eventos chancelados pela CAB. Todos os atletas que fazem, inclusive o UFC, eu vejo pessoalmente todos os resultados, todos os laudos
para poder justamente afastar a possibilidade de aneurisma cerebral. E as mulheres, as lutadoras, passam por toda essa bateria de exames e também o exame de gravidez, né? Perfeito. E isso a gente não abre mão do exame de gravidez. Você acredita que, às vezes, o que acontece? A atleta, como elas são atletas de alto rendimento, primeiro que elas sempre têm o peso controlado, elas são magrinhas, e em função de fazer esse treinamento intenso, a grande maioria delas, às vezes, não menstrua, em função do próprio treinamento. Então, elas já acham que é normal, e às vezes não percebem que estão grávidas, porque não tem, a barriga não cresce muito, e aí na fase inicial, e aí já não está menstruando mesmo, porque ela já não menstrua pela atividade física. E aí nós já pegamos atletas que nem sabiam, não tinham nem desconfiança, mas quando fizeram o beta-HCG, estava lá, resultado positivo, isso à véspera da luta. Então já caiu luta às vésperas pela atleta ter dado beta-HCG positivo. Aqui no Sul teve um caso que a menina não aparentava gestação e lutou, venceu a luta. Graças a Deus o filho dela nasceu cheio de saúde, mas acredite ou não, ela estava de 6 meses. E realmente não aparecia. Estava presente no evento, a menina não tinha barriga, estava lá trincada, bateu o peso, e uma coisa meio que anormal, né? Meio que sobrenatural, sei lá. Exatamente, e é isso que eu falei. Como elas são muito atletas, às vezes a barriga não aparece e a menstruação já não vinha mesmo, então ela não percebe que parou de menstruar, que seria um grande sinal de gravidez, né? A mulher parar de menstruar, mas como elas são atletas de alto rendimento, a maioria delas já não menstrua. Então é importante fazer, até porque algumas delas até falam justamente isso. Ah, doutor, mas não existe a possibilidade, porque eu estou no camp, não tive relação sexual recente, então não existe a possibilidade de eu estar grávida. Só que às vezes é exatamente esse caso que você falou, às vezes a gestação é bem de antes. Então, às vezes, ela está com 3, 4 meses de gestação, bem antes de se preparar para a luta, e ela já nem desconfiava. Então, ela é obrigatório para todas as mulheres. Todas as mulheres fazem. E, obviamente, é só um detalhe, mas independente da opção sexual de cada um, tem que fazer o exame de gravidez. E um ponto especial desse vídeo que eu tenho muita curiosidade de esclarecer e deixar aqui também no conteúdo para a galera, né? É sobre a interrupção médica por corte no supercílio. Qual a gravidade dos cortes nessa região do supercílio? E às vezes a galera vê o sangue ali, o atleta, o treinador querem seguir na luta, no calor da luta, né? Em quais casos o médico deve parar, deve encerrar a luta ali? Excelente pergunta, tá? Então, de novo, é um conceito que eu sempre gosto de reforçar, tá? Os critérios de paralisação que a comissão médica da CAB MMA utiliza, elas são independentes do evento. Então, o mesmo critério de interrupção no Shotô, ou no face-to-face, ou jungle fight, é exatamente igual ao UFC. E por que eu digo isso? A gente, algumas vezes, no calor do momento, já ouviu falar, poxa, se fosse no UFC, não ia interromper essa luta. E a gente interrompe, tá? Então, por que isso? Sempre pensando na saúde do atleta. E a face, o rosto, ela é uma região que ela tem estruturas importantes, nervosas e estruturas importantes vasculares, tá? E um corte no supercílio, dependendo da localização, normalmente são os cortes mais mediais, tá? Na parte interna do supercílio. Os laterais, eles não são tão graves, então existe a possibilidade de um corte desse não interromper a luta. Mas os cortes mais mediais, eles são mais preocupantes, porque nessa região passam nervos importantes para a estrutura facial, mobilização facial, passa a glândula lacrimal aqui próximo. Então, se você tem um corte muito profundo, por exemplo, que atinge o duto lacrimal, você pode lesar e o atleta sofrer alterações no futuro, inclusive de lubrificação do olho, ressecamento do olho.
Então, esses cortes mais mediais, devido à inervação, eles são preocupantes. E a grande maioria das vezes, se eles forem profundos, a gente interrompe a luta. E aí, qual é a grande dificuldade? Porque o atleta está se sentindo bem, ele está apto para lutar. Ele fala, doutor, mas você vai interromper, eu não estou sentindo nada, eu estou ótimo. Mas se a gente não interrompe naquele momento, a luta prossegue e aquele corte piora, e ele tem uma lesão numa inervação ali, ele pode ter sequelas para o resto da vida dele. E ele, sendo um atleta jovem, ele ainda tem muito tempo de carreira para poder recuperar essa derrota por interrupção médica, mas é mais importante a gente interromper agora do que ele passar uma vida inteira com algum tipo de sequela. Essa foi uma das perguntas que o meu amigo Caio Machado, que fez uma guerra agora, um lutaço, deu um show no LFA na edição de Recife, contra o Gabriel Silva, irmão do ex-UFC Eric Silva. Lembrando que o Gabriel Silva também é ex-UFC, e inclusive o Caio sofreu um corte na luta, né? E ele mandou uma pergunta aqui, ele disse, qual que é o parâmetro que o médico usa quando o corte é extenso, mas o atleta quer seguir na luta? Claro, ele teve o corte e seguiu na luta, né? O médico não interrompeu, certo, não tinha tanta gravidade, claro, mas é o que você explicou, né? Depende da gravidade. E aí não tem de o atleta estar bem para lutar, né? É a integridade física dele. Né? Cara, os atletas, isso é uma coisa que depois que... Assim, eu sempre gostei de MMA, de assistir, mas desde 2015 que eu trabalho diretamente com MMA. E uma coisa que a gente não tem ideia, e que eu só percebi depois que eu comecei a trabalhar com isso, como os lutadores, eles têm uma força de vontade, uma energia que, cara, se você deixar, o lutador ele quer lutar de nariz quebrado, de perna quebrada, de dedo quebrado, no calor do momento, eles são tão focados no objetivo deles, eles são tão focados que eles praticamente não sentem nada, eles não sentem dor, eles não sentem nada. Então, é essa a questão. Então, a nossa preocupação é a localização. Não é todo corte que precisa ser interrompido. Então, depende muito da localização e, normalmente, os mediais mais próximos do nariz são mais perigosos. E a profundidade. É claro, se ele for lateral, mas uma profundidade extensa, aparecendo, inclusive, o osso. A gente já pegou atletas com corte que chega até a calota craniana, aparece o crânio dele. Então, a gente, obviamente, não tem como deixar uma luta dessa continuar. E aí depende da extensão também. Então, não é todo corte que precisa. Uma coisa que é fundamental e que em alguns eventos nacionais ainda carece, que é o cutman. O cutman, eles fazem um trabalho fundamental nessa questão do corte. A questão da vaselina, colocar ali antes da luta, diminui muito o corte, e mesmo os cortes menores, os trabalhos que eles fazem entre os rounds, de colocar mais vaselina, estancar o sangramento ali, isso é um trabalho sensacional e que, infelizmente, não é todo evento nacional que tem. É óbvio que a grande maioria tem, os maiores tem, mas não é todo. Isso faz uma diferença grande, o trabalho do cutman nessa questão do corte. Né? E é óbvio que também a gente tem que levar em consideração a monta de sangue, se sangrar muito e o sangue cair dentro do olho e atrapalhar a visão do atleta, também isso é perigoso. Né? E aí a gente também seria um critério de interrupção de luta. Pois é, a minha próxima pergunta era essa, que você já explicou ali na resposta, sobre quais os outros locais da face, principalmente da cabeça, que são graves, né? Aí eu até peguei o exemplo aqui da revanche da Amanda Nunes com a Juliana Penha, né? Que a Juliana sofreu um corte ali por cotovelada aqui na entrada aqui bem no início aqui da testa, aqui na cabeça, e é uma área, eu acho que bastante vascularizada, mas não tão perigosa, porque a luta seguiu aquele sangue abundante, né? E no caso do supercílio, até eu usei na capa da nossa live, na chamada, o Nate Diaz, né? O corte que ele teve no supercílio e a luta foi interrompida contra o Masvidal, né? Por causa do corte do supercílio. E da Amanda aí dá um contraste que a luta seguiu, porque o corte não era numa área tão perigosa, vamos dizer assim. Perfeito. Essa sua observação está perfeita. O couro cabeludo, ele sangra muito, tá? Então, realmente, essas cotoveladas em testa, ou até mesmo próximo no couro cabeludo, no cabelo que às vezes fica escondida, então elas têm essa característica de sangrar muito. Mas esse sangramento, na verdade, ele não é tão preocupante para a gente, né? Às vezes, torna o espetáculo assim meio preocupante para algumas pessoas ver a quantidade de sangue,
Mas essa quantidade de sangue, na verdade, durante o período da luta ali, não é o que vai trazer risco à vida do atleta, tá? A questão mesmo é a localização ou se esse sangue está sangrando tanto que atrapalha o lutador de enxergar. E aí, sem a visão, ele não tem como lutar, é muito perigoso. Aí seria um critério para interrupção. Mas, de novo, normalmente quando tem esses cortes que sangram muito, no intervalo, o cutman ele faz um trabalho essencial, que a maioria das vezes ele consegue interromper esse sangramento e a luta consegue continuar sem maiores problemas. E a outra pergunta, eu acho que eu posso fazer duas em uma, né? Você acabou de falar dessa vontade dos guerreiros ali de continuar na luta, mesmo lesionados. Qual é o critério aí dessa questão de o armlock, uma chave ali que o cara enverga, que a articulação vai lá para o outro lado e volta para o lugar, e o cara quer continuar? E a questão da fratura no nariz, como é que é feita essa avaliação, essa decisão ali, né? Perfeito, são duas perguntas importantes. A questão do armlock ou leglock, essas alterações articulares, qual é a grande questão? Quando você luxa, o que é luxar? É essa articulação ela sair do lugar, tá? Isso gera muita dor, tá? Durante o evento esportivo, durante a luta, não é permitido, isso é uma regra universal, que o médico faça nenhum tipo de procedimento dentro do octógono, tá? A não ser que, de fato, se eu precisar fazer, por exemplo, reduzir uma luxação, ou seja, colocar, por exemplo, o ombro de volta no lugar, se eu precisar fazer qualquer manobra dentro do octógono, essa luta precisa ser interrompida. Eu não posso fazer isso e a luta prosseguir. Primeiro porque é um risco para o atleta. Se ali luxou, saiu do lugar, é sinal que teve algum rompimento de ligamento ou alguma lesão que possa criar uma instabilidade, e isso, com o prosseguir da luta, isso pode trazer maiores danos para o atleta. E até mesmo, se você pensar pelo outro lado do adversário, seria uma vantagem para o cara, já que ele está impossibilitado de mexer o braço e está com dor, se eu resolver o problema dele ali agora, o adversário perdeu aquela vantagem porque eu influenciei diretamente no resultado da luta. Então, não pode. Existem alguns atletas que ele já têm uma luxação crônica, ou seja, o ombro já sai do lugar mesmo, e o próprio atleta, ele mesmo já sabe até colocar no lugar. Se isso acontecer e o atleta estiver bem, se ele mesmo resolver o problema dele e ele tiver condições de lutar, na maioria das vezes não é impeditivo, a gente acaba liberando ele para voltar. Agora, o que não pode é o médico interferir diretamente e precisar fazer um procedimento, tá? Então, essa é a questão das articulações. Em relação ao nariz, as fraturas nasais, primeiro, o nariz é uma estrutura fundamental do ser humano para a respiração, para a via aérea. Então, se você tem uma fratura, dependendo do grau da fratura, você pode obstruir o principal canal de respiração do atleta. Então, isso por si só já seria uma coisa muito grave. E a outra questão que a gente leva em consideração é que a maioria das fraturas nasais, elas são acompanhadas de sangramento nasal. E qual é o grande problema do sangramento no nariz? Enquanto ele está sangrando para fora, não tem problema nenhum. A grande questão é que, às vezes, esse sangramento ele pode sangrar para dentro. E ele ir lá para dentro, que é o que a gente chama para rinofaringe posterior, esse sangramento, o atleta começa a engolir sangue. E, às vezes, o sangramento é tão grande que ele acaba se engasgando com o próprio sangue e ir sangue para o pulmão. E aí, a ida do sangue para o pulmão, ela pode trazer problemas graves para o atleta, até mesmo uma pneumonia por broncoaspiração. Então, essa é uma grande preocupação. E a gente sabe que o MMA, eventualmente, a luta vai para o chão. E o atleta fica por baixo. E aí, isso faz com que ele acabe deglutindo esse sangue indo para a via respiratória dele, né? E aí, isso pode ser E aí, essa periculosidade a gente não deixa. Então, é um critério para interromper se estiver sangrando muito. E a gente até faz um exame lá na hora, quando a gente vai avaliar o nariz, a gente pede para o atleta abrir a boca. Por quê? Para a gente observar se tem sangue lá dentro da cavidade oral.
Se tiver sangue lá atrás na cavidade oral, é sinal que o sangue está saindo do nariz, está indo para a parte de trás, e aí corre risco de ir para o pulmão. Então, é critério para a gente poder interromper a luta. Muito esclarecedor, doutor Paulo. E mais uma coisa sobre, até para o pessoal que não entende muito de luta e estiver vendo esse vídeo ou for assistir depois, os atletas quando vão para o infante, ou no solo, no chão, no octógono ali, como você citou, e aí se tocam, né, corpo a corpo, os dois sangrando, corte com corte, que às vezes pode acontecer. Por que não há problema de contaminação? Explica aí para a rapaziada. Então, aí a gente não tem esse problema de contaminação justamente pelo aquele bate-papo que a gente teve no início. A gente solicita pré-luta os exames de sangue. E nesses exames de sangue, a gente faz as principais doenças que podem ser transmitidas via contato direto de sangue com corte, que principalmente é o HIV e a hepatite, né? Então, a gente faz esse controle minucioso. Atleta sem HIV não luta. E essa é uma grande preocupação, desculpa, atleta sem HIV, atleta sem o exame de HIV, ele não luta. E essa é uma das grandes preocupações que a gente tem nesses eventos menores, que não tem essa regulamentação, essa fiscalização. Então, a gente não sabe, às vezes um atleta que é soro positivo, é HIV positivo, e às vezes ele nem sabe que ele vai lutar e acaba contaminando o adversário. Então, a proteção é para ele e para o adversário. Então, tem que ter os exames de sangue, isso é fundamental. Todo atleta, ele é solicitado antes da luta que envie para a gente e a gente checa todos os exames. E aí, a gente diminui a chance dessa transfusão de doenças graves durante a luta e aí a segurança do esporte fica aceitável. Show. Mais duas para a gente encerrar aqui. Deixa eu compartilhar mais um caso contigo sobre corte, né? E aí eu vou transformar essa pergunta por causa que o diálogo correu para outro lado aqui, então eu vou mudar ela. Em 2011, o argentino Santiago Ponzinibbio, que hoje é a estrela do UFC, vai enfrentar o Rob Lawler nos próximos dias. Em 2011, ele fez 2 lutas na mesma noite, só que ele contou para mim, depois da luta, numa entrevista, me mostrou assim um corte, inclusive está aqui no canal do Mais MMA, colado com Super Bonder. E aí eu te pergunto, vocês já pegaram um caso desse tipo? O cara disse, não tem nada. Aí vai fazer o exame, acaba e dá aquela vasculhada lá e acha um negócio colado ali. E qual a gravidade disso? Ele tascou esse Super Bond e foi para a luta. Foi campeão do GP, depois veio a assinar com o UFC, né? Essa questão do Super Bond, ela existe de fato. Eu, particularmente, ainda não peguei nenhuma situação com Super Bond, mas sim, a gente já pegou. Principalmente, o que acontece? Quando a gente faz o exame físico dos atletas um dia anterior, a gente vasculha ele inteiro. A gente olha couro cabeludo, o atleta precisa ficar sem blusa, precisa ficar sem short, descalço, as mulheres ficam só com um topzinho e a parte de baixo, mas a gente precisa avaliar todo o corpo, porque às vezes o atleta se machuca treinando, lutando, e aí faz uma feridinha de pele. E aquela feridinha de pele, às vezes, ela infecciona. Então, eu mesmo já peguei várias lesões de pele com saída de pus. E qual é a grande questão ali? Por que a gente não deixa o atleta lutar? Tá? Nem é em função da questão de contaminação, contaminar outro atleta, mas isso também. Mas porque aquela ferida infectada, levando trauma ali, pancada, pode levar um quadro de sepse ou piorar aquilo lá. E o que acontece com essa sepse? É como se essa infecção espalhasse para outras partes do organismo e se causasse uma infecção muito grave. Com já, inclusive, relatos de atletas que perderam membros, perde dedo ou faz uma inflamação crônica da articulação por infecção e aí atrapalha a carreira dele toda a lutar. Então, alguns cortes, eles, se não tiverem bem sequinhos, também é um critério de corte do atleta da luta na pré-luta. Então, eventualmente, vocês vão ver que algumas lutas caem por determinação médica e algumas delas são cortes infectados ou cortes muito abertos, expostos que não estão devidamente tratados, né? Então, não peguei o Super Bond, mas a gente já pegou feridas infectadas.
Doutor, para fechar, então, uma última pergunta. Eu ia fazer uma pergunta assim: qual a sua opinião sobre a interrupção da luta entre o Israel Adesanya e Alex Poatan no UFC 281, recentemente, agora que o brasileiro trouxe o cinturão para o Brasil? Que beleza! Oh, Deus, depois do Anderson Silva, né? Desde 2013 não tínhamos nessa categoria. Mas também eu vou reformular essa questão, para a galera entender até, eu acho que ela fica mais rica. Nos Estados Unidos, muitas vezes os fãs acham, né? Muita gente até hoje, até gente que é fã de luta, assim, assíduo, não sabe que os árbitros são da comissão atlética e não do UFC. Então, só para reforçar que no Brasil é a mesma coisa, né? Os árbitros são da comissão atlética e existe uma conexão ali. Então, se o árbitro interrompeu, ele não é médico, mas ele tem uma noção da integridade física para tomar aquela atitude. E aí sim entra o exemplo do UFC 281, que o cara parou a luta porque o Adesanya estava virando o olhinho lá, apesar de ele dizer que estava bem na luta, né? Mas não estava, não. Não estava. Ali foi visível, né? E ele, ali no final, que ele já estava ali no corner, ali, né? Nas cordas, assim dizer, ele já estava com a cabeça baixa, ele já nem olhava mais para o Poatan, ele estava tentando desviar de um lado para o outro, mas ele não conseguia nem encarar o adversário, né? Então, ali é um quadro clássico de que ele já não estava conseguindo se defender adequadamente, né? Ali é um quadro clássico, inclusive, para a gente suspeitar de concussão cerebral, que é o traumatismo craniano, porque realmente ali no final ele foi bem castigado pelo Poatan. Essa questão da Cabo MMA, ela, por isso que é importante você ter a chancela da comissão atlética, seja ela no Brasil, seja ela nos Estados Unidos, porque é exatamente isso. Os árbitros centrais da Cabo MMA, todos eles são altamente treinados, tanto para a regra, obviamente, para a luta seguir dentro da regulamentação das regras, mas todos eles têm uma noção muito boa de critérios de interrupção médica. Inclusive, eles têm a noção da gravidade dos cortes, eles têm noção da gravidade do traumatismo craniano, nos sinais de concussão cerebral. Todos eles passam por atualização, inclusive com a gente. Então, durante os eventos de MMA, nos bastidores, antes do UFC começar, propriamente dito, ou qualquer outro evento, às vezes a pessoa acha que o UFC é só aquele dia da luta, mas, na verdade, o UFC ele começa muito tempo antes, todo mundo se reunindo, todo mundo conversando, trocando ideia, apresentações, atualizações, e os árbitros centrais, eles também participam. Os juízes laterais também, os inspetores, todos eles têm esse conhecimento, porque como os inspetores eles ficam atrás, no backstage, com os atletas ali nos vestiários, eles conseguem identificar se tem alguma coisa estranha com o lutador, e não é raro eles chamarem um médico para avaliar um lutador que eles julgam que não está bem, e na maioria das vezes não está. Então a Cabo MMA, ela passa por atualizações periódicas, e o árbitro central, ele sabe disso. Então, se ele já percebe que o corte é numa localização difícil, o que ele faz? Ele interrompe e pede a avaliação médica. É o tempo médico. Mas, algumas vezes, nesses casos de nocaute, concussão cerebral, ele já nem precisa, porque eles têm esse treinamento, e o árbitro ali na luta, o Mark Goddard, ele foi perfeito na interrupção dele. O Adesanya ali, infelizmente, ele já não estava em condições de se defender do ataque do Poatan. Então, seria muito pior ele permanecer ali do que interromper. E é óbvio, depois que você interrompe, o atleta ele volta, ele recobre, ele vai falar que ele está bem. É a garra, é a gana, é a vontade de vencer. Esses atletas de MMA, cara, eles não se entregam. Eles não se entregam. Então, eles querem continuar até o fim. E aí, a gente, da ciência, os médicos, os árbitros centrais, a gente tem que ter muita frieza, tem que saber lidar com a situação para poder proteger o atleta, porque se depender deles, eles querem lutar até acabar de fato, né? Então a gente precisa ter essa preocupação com eles. Então ali fora, nós somos os guardiões dos atletas e a gente precisa zelar pela segurança deles. E alguns até ficam um pouquinho chateados com a gente quando a gente interrompe a luta,
mas depois, quando eles esfriam a cabeça, a gente vai lá para o backstage, a gente faz um outro exame mais minucioso depois que acaba a luta, aí a gente conversa com eles, aí eles já estão mais calmos, aí eles entendem e fica tudo bem. Mas, e a gente explica, cara, é sempre para o bem deles. A gente, o médico da comissão atlética, isso é uma outra coisa muito importante, nós somos completamente imparciais. Nós, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Quando eu pego um atleta com um aneurisma cerebral, não sou eu que trato ele. Eu não pego esse atleta para tratar, eu não tenho nenhum vínculo com eles de tratamento médico para justamente depois, durante a luta, eu for julgar, eu não ter qualquer tipo de conflito de interesse com atleta de academia A, com atleta de academia B. Mas é óbvio que ao longo dos anos a gente vai conhecendo os lutadores, eles conhecem nosso trabalho, então existe um respeito mútuo. Então eu chego nos eventos, eu falo com muitos lutadores e eu brinco com eles. Evento nacional, eu falo, cara, qualquer dia eu quero te ver lá no UFC comigo, eu quero te examinar no UFC. Então existe essa brincadeira saudável, mas ali nós somos completamente imparciais. Eu não trato de nenhum atleta no meu consultório para justamente não criar conflito de interesse, e é assim com todos os médicos da comissão atlética. Então, a gente trata todos os atletas, e a mesma coisa, se estiver lutando um brasileiro com um americano no UFC, não é porque nós somos brasileiros que eu não vou deixar de interromper a luta de um brasileiro. Se for para a segurança dele, a gente interrompe sim. É isso aí então, galera. Esse foi Dr. Paulo Souto Maior, neurocirurgião, como eu disse. Em se tratando de frieza, ele é faixa preta, porque todo dia, praticamente, ele está lá fazendo cirurgias nas cervicais, mexendo com hérnia de disco, que é a especialidade dele, aliás. E peço a vocês que sigam ele no Instagram. Qualquer dúvida, chama ele lá no direct, alguma coisa que vocês queiram saber particular. É Paulo Souto Maior, é só digitar lá, vai encontrar. Doutor, te agradeço de coração. Sou fã dessa área de neurocirurgiões, porque foi um deles que salvou a vida do meu irmão, que ele fraturou a C5 num mergulho em água rasa, lá em 2004, está vivo, né? Então, fizeram um grande trabalho. E isso é uma outra live nossa aí. Te agradeço de coração, é um bate-papo muito esclarecedor, que o objetivo disso é documentar para ficar aqui registrado e ser uma fonte de referência aí para a galera, desde iniciantes, atletas experientes, árbitros, né, que não estão ali dentro da CAB, obviamente, que queiram uma orientação. Então, só tenho a te agradecer pelo tempo aí dedicado a nós. Que nada, eu que agradeço, Valmir. Eu quero te parabenizar, porque esse trabalho que você está fazendo, ele é fundamental. Essa sua vontade de levar conhecimento para as pessoas, só com a educação de todos os segmentos, qualquer tipo de educação. Só a educação que a gente consegue prosperar uma sociedade, um país, e o esporte. Então, esse trabalho, essa sua iniciativa de entrar em contato comigo, querer fazer essa live para levar informação, isso é fundamental. E é isso que faz o nosso esporte crescer, esse esporte que a gente ama, o MMA. É só assim que a gente vai conseguir tornar ele cada vez melhor, levando conhecimento. Então, parabéns pela sua iniciativa de fazer essas lives, continue fazendo isso, e quando precisar, estou à disposição. Então, você já falou, minha rede social, @Paolo Souto Maior, pode me seguir lá, eu estou sempre postando conteúdos, e qualquer dúvida pode me perguntar, e obrigado mais uma vez pelo convite, e estou à disposição, espero em breve poder te encontrar de novo, e nos eventos também. Vamos ver se a gente se encontra lá, para conversar e bater um papo. Muito obrigado. Nos vemos no UFC Rio. Se Deus quiser, vamos estar lá. Valeu, até a próxima. Obrigadão. Um abraço, boa noite. Valeu.